eu ainda tenho aqui, né, um outro símbolo que é muito comum dentro das nossas provas de concurso público associada às suítes de escritório, principalmente a figura do nosso Excel, tá? Que símbolo é esse, Roberto Júnior? Vou te mostrar agora. Vem aqui comigo, ó. Eu tenho ainda, gente, o fixador de referências, tá? Eu falei lá nas referências, né? Usando os dois pontos e o ponto e vírgula, que tem significados diferentes. Agora eu estou falando em fixar uma referência, tá? Qual é o símbolo? É justamente o símbolozinho do cifrão. Isso aqui, gente, não cai em prova, isso despenca. Você precisa conhecer esse troço, tá? É também chamado de fixador. Como é que eu posso fixar também uma célula? Por meio do F4. Ele vai fixar lá, né, coluna e linha, tá bom? Então, aqui eu também preciso falar com vocês a respeito das referências relativas. O nosso Excel, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é inteligentíssimo. Então, se eu, por exemplo, tenho aqui uma referência, deixa eu mostrar para vocês, tá? Uma referência. Deixa eu me apagar, vim aqui com vocês na minha planilha do Excel, estou apagando o conteúdo. Imagine que eu tenho aqui o nome, a idade, né? Eu estou botando minúsculo mesmo. E aqui eu tenho soma de idades. Não vou botar aqui não, deixa me ver. E não vou colocar idade, gente. Deixa me colocar produto 1. Produto 1 e vou botar aqui também do lado produto 2, tá certo? Vou agora somar os dois valores desses produtos aqui. Como é que eu vou fazer para somar esses dois valores? Ó? Primeiro, A2 mais B2, não é isso? Seria assim que eu somaria. Tá zerado no momento. Então eu coloquei aqui 10 mais 10, eu sei que vai dar 20. Isso aqui é só para que todo mundo possa me acompanhar sem nenhum problema, tá certo? Um exemplo básico, muito básico. O que é que eu vou fazer agora com o Excel? Eu posso vir aqui com a alça, né, de preenchimento automático e arrastar aqui para baixo. O que é que ele vai aplicar para mim? A mesma lógica que estava aqui, as células de baixo. Meu Deus, a mesma lógica é. Então deixa eu colocar uma alçazinha, uma bordazinha para ficar mais bonitinho, para que vocês também possam localizar melhor os dados. Veja, eu peguei a lógica que estava aqui em C2 e apliquei a D2, né, a C3, na verdade, C4 e C5. Então eu peguei a lógica de C2, botei em C3, C4 e C5. Apliquei. Se aqui no primeiro lugar eu somava o que estava aqui à direita, né, à esquerda, melhor dizendo, de C2, aqui em C3 eu vou somar o que está à esquerda de C3. Em C4 que está à esquerda de C4. Em C5 à esquerda de C5. É um aplicativo inteligente. Mas por que foi que ele atualizou aqui mesmo sem que eu pedisse? Porque nós estamos diante de uma referência relativa que atualiza, tá? Que permite que o Excel entenda a lógica ali. Então eu coloquei agora aqui 5 mais 5, aí vai ter o resultado 10. 2 mais 3 vai ter 5, né? 1 mais 3 vai ter 4. Então perceba que a lógica realmente se aplicou. Enquanto aqui era A2 mais B2, embaixo vai ser A3 mais B3, mais embaixo A4 mais B4, mais embaixo A5 mais B5. Isso acontece por quê? Porque estamos diante de uma referência relativa. Então, o fixador, ele vem justamente com a função de quê? De dizer, meu amigo, se essa referência aqui que você está copiando, ela for colada em outro lugar, eu quero que você continue usando a mesma regra com os mesmíssimos dados e endereço, tá? Essa é a ideia do fixador. Só que por padrão nós vamos ter a referência relativa. Temos também a possibilidade de fixarmos ou a linha ou a coluna aqui da nossa referência, tá bom? Nesse caso nós temos a referência mista e eu também tenho a referência absoluta, que é recorde em prova dentro dessa ideia de referência, que quando eu fixo tanto a coluna quanto a linha de minha célula, de modo que se eu copio
A lógica aplicada a uma determinada célula, ela vai ser aplicada em qualquer outro lugar da minha planilha, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo sobre as referências. Então eu tenho uma referência relativa, que é a padronizada. Então ela vai atualizar a referência ao ser copiada para outra célula. Olha o exemplo aqui, ó, B2 mais B3. Se eu copiar para um outro lugar, ele vai entender a lógica que você aplicou e vai atualizar o conteúdo da célula para onde você copiou, né, esse determinado tipo de referência. Aqui a referência mista, como eu falei para vocês, atualiza parte da referência. Veja que eu fixei aqui, ó, por meio do fixador, justamente a linha. Então, eu vou atualizar a coluna de um lado e a linha vai ficar fixa do outro, não é isso? Vai ficar a coluna se atualizando e a linha fixa. E tenho também a referência absoluta, que não atualiza a referência ao ser copiada para outra célula. Então, tanto a coluna quanto a linha estarão aqui, ó, deixa eu aumentar aqui para vocês a visualização, fixas, né? Tanto a figura da coluna quanto a figura da linha estarão fixas, imóveis, tanto de um lado quanto do outro. Ou seja, se eu copiar para outro lugar, essa referência ela vai aqui permanecer imóvel, tá? Essa lógica aqui ela vai permanecer imóvel. Professor, o senhor poderia me mostrar essa ideia das outras referências na prática? Posso. Vamos lá. Ó, voltando aqui para o nosso Excel agora, eu vou mostrar para vocês como é que funcionaria esse troço. Veja que aqui eu coloquei, né, a referência relativa, porque nós não temos lá o fixador. Eu venho e coloco o símbolo, ó. O que é que eu estou dizendo para o meu Excel? Meu amigo, se você for copiar essa lógica que está aqui dentro dessa fórmula para uma outra célula, você vai atualizar de repente a coluna, se for preciso, e também pode atualizar de repente aqui a figura da outra célula, B2, beleza? Então vamos lá, eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C, e vou colar aqui embaixo, Ctrl V. O que foi que aconteceu? Ele fixou a linha 2 ainda, ó, não atualizou. A coluna não teve necessidade de mudar, porque eu não copiei para uma outra célula ao lado, eu copiei para baixo, então ainda é a mesma coluna, né, na lógica. E a linha ficou fixada, B2. Ou seja, A2, eu ainda estou somando A2. Só que B3 atualizou. Veja que em cima era o quê? A2 e B2, tá? Se eu pegar essa regra e aplicar aqui embaixo também, o que foi que ele fez? Ainda está lá fixado em A2, a coluna não mudou, porque ela, eu só fiz arrastar para baixo, né, na posição. Mas se eu fizesse, por exemplo, o seguinte, ó, deixa eu mudar aqui. Se eu pegasse essa lógica aqui, Ctrl C, e Ctrl V aqui para o lado, ele iria atualizar a figura da minha coluna. Perceba, ele atualizou a coluna, né? A linha ainda é A2, porque eu fixei a linha. Mas como eu mudei para o lado, ele atualizou também a minha coluna. E atualizou também a coluna outra que já era, né? Aí nesse caso, relativa. Show de bola? Agora veja quando eu faço a referência absoluta. Quando é absoluta, quando eu venho aqui, ó, e aplico, né, a figura do cifrão tanto na coluna, que é A, quanto na linha, que é B, que é a referência, né, que a gente dá às células. E aqui do mesmo jeito, eu vou apertar o F4, né, para a gente fazer isso, ó, fixei, deixei de forma absoluta. Quando eu copio, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V, perceba que permanece a mesma referência em todas. Porque a referência, nesse caso, ela é o quê? Absoluta. Beleza? Show de bola. Compreendido, gente? Isso ficou claro até o momento? Bom, eu espero que sim.